Olá, você vai ver nesta edição. Prefeitura de Nobres deve atualizar base de cálculo de IPTU. Contas de governo de Cotriguaçu recebem parecer favorável à aprovação. Balanço de 2015 de Chapada dos Guimarães continua com parecer negativo. Gestores de Poconé são multados por irregularidades na contratação de OCIP. Os detalhes agora, no TCE Notícias. Gestores de Nobres foram multados pelo TCE por causa da desatualização na base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ou Imposto Predial e Territorial Urbano. A baixa arrecadação do IPTU foi objeto de auditoria. Confira. A auditoria de conformidade foi realizada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso após verificar o baixo desempenho de Nobres na arrecadação de IPTU em comparação com resultados superiores de outros municípios, com as mesmas características como população, renda e atividade econômica. A equipe técnica constatou que o valor de venda da unidade imobiliária, item que compõe a base de cálculo do IPTU, está desatualizado, tendo uma cobrança abaixo do preço adequado que compromete a arrecadação do município. Confirmada a falta na atualização de preços no cadastro imobiliário e na planta genérica de valores, o relator do caso, conselheiro interino Moisés Maciel, aplicou multa aos responsáveis, o prefeito de Nobres, Leonel Ranel, e a secretária de administração, Mara Lourdes. O relator também determinou que o município adote medidas para corrigir a irregularidade. Com a aplicação de multas de 6 UPFs a cada um, senhor presidente, eu voto ainda no sentido de determinar para que a atual gestão planeje, normatize e execute os procedimentos relacionados à atualização do cadastro imobiliário e da planta genérica de valores, a fim de subsidiar o cálculo do IPTU nos termos do artigo 33 do Código Tributário Nacional. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso apreciou as contas anuais de governo de Cotriguaçu. Na análise do comportamento do Poder Executivo Municipal, não foi identificado nada que pudesse influir negativamente nos resultados fiscais, financeiros e orçamentários. Veja o resultado desse processo. Não apresentando irregularidades, as contas anuais de governo da Prefeitura de Cotriguaçu do ano de 2017 receberam parecer prévio favorável à aprovação. No exercício em análise, o município teve uma receita arrecadada de aproximadamente R$ 38.800.000. Já as despesas realizadas foram de R$ 34.400.000. Ao analisar as disponibilidades com as obrigações financeiras no período de 2017, observou que o Poder Executivo apresentou suficiência financeira para saldar os compromissos de curto prazo. Foi observado que para cada R$1 inscritos em restos a pagar, o município de Cotriguaçu tinha no exercício de 2017 R$ 4,11 de disponibilidade financeira. No que diz respeito ao índice de gestão fiscal dos municípios, Cotriguaçu alcançou um resultado superior à média estadual, obtendo o conceito B, classificado como boa gestão. Voto no sentido de emitir parecer prévio favorável a aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Cotriguaçu, exercício 2017, gestão do senhor Jair Klasner, com recomendações, conforme consta do voto integral. O TCE não acolheu o recurso do ex-gestor da Prefeitura de Chapada dos Guimarães, que, por meio dos embargos de declaração, pretendia modificar decisão que emitiu parecer negativo sobre as contas anuais de governo do município referentes a 2015. Entenda o porquê. O ex-gestor da Prefeitura do município de Chapada dos Guimarães, Lizu Koberstein, interpôs embargos de declaração com o intuito de modificar a decisão do Pleno, que já havia julgado as contas anuais do município do exercício de 2015 com parecer prévio negativo. De acordo com o relator do processo, conselheiro interino Moisés Maciel, esse tipo de recurso não é adequado para obter reanálise do mérito de uma decisão. As documentações para as análises de contas do município foram enviadas ao tribunal fora do prazo. Mesmo assim, o embargante questionou a decisão e argumentou que diversos requisitos no acordo anterior precisavam de melhores esclarecimentos. Após detida a análise, estou convencido que do manifesto propósito do embargante
de rediscutir questões de mérito, o que não é admitido pela via do recurso de embargos de declaração, o qual se presta para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material. Vícios estes que não restaram evidenciados, haja vista que as razões do voto condutor do acórdão embargado se mostraram suficientemente fundamentadas, estando estritamente adequadas às exigências do artigo 489 do CPC. A pretensão recursal do ex-gestor do município de Chapada dos Guimarães não foi acolhida pelo Pleno. O conselheiro interino, Moisés Maciel, também determinou a aplicação de multa ao ex-prefeito. Voto pelo conhecimento dos embargos de declaração e no mérito pelo seu não provimento ante inexistência de omissão, contradição, obscuridade no voto condutor, acórdão 102/2018, Tribunal Pleno, que negou o provimento ao recurso de agravo regimental interposto contra o julgamento singular 15/2017, o qual não admitiu o requerimento de revisão do parecer prévio 108/2016. Voto ainda no sentido de aplicar multa ao embargante 6 do PFMT, visto que o presente recurso de embargo de declaração se mostrou manifestadamente protelatório. O Tribunal de Contas de Mato Grosso multou gestores de Poconé por irregularidades verificadas na contratação de uma OCIP. Veja os detalhes. Julgada pela segunda Câmara do TCE de Mato Grosso, a representação de natureza externa foi proposta pela Controladoria Geral do município de Poconé, em desfavor da Prefeitura Municipal, que apontou irregularidades referentes à contratação de organização da sociedade civil de interesse público. A equipe técnica verificou que a Prefeitura de Poconé fez parceria com a OCIP para a terceirização de atividades que são atribuídas a cargos efetivos na administração do município, mas que estão vagos. Em voto, o relator do processo, conselheiro interino João Batista Camargo, acolheu o parecer ministerial e multou o prefeito de Poconé, Ataíl Marques do Amaral, e o secretário municipal de Finanças, Assi Nunes de Siqueira, pelas irregularidades encontradas. Além disso, o relator também determinou a instauração de tomada de contas ordinária para verificar se houve dano ao erário no contrato firmado entre as partes e, caso houver, apontar o valor do dano e os responsáveis. Voto no sentido de conhecer essa representação de natureza externa sobre contratação de OCIP pela Prefeitura Municipal de Poconé sob a responsabilidade do senhor Ataíl Marques do Amaral e julgá-la procedente com determinações, aplicações de multa e instalação de tomada de contas ordinária. Excepcionalmente, poderá ser imputada multa superior ao parâmetro máximo previsto nesse artigo, desde que devidamente justificada na decisão em razão da gravidade da conduta ou do resultado. Essas multas foram aplicadas com base nesse dispositivo e estão devidamente justificadas na íntegra do voto. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br e em nosso canal do YouTube, em TCE Mato Grosso. Até amanhã!